Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre a distribuição de Poisson. Seguindo a sequência, tem um vídeo sobre a distribuição binomial. A distribuição binomial, ela, para números n grandes, números grandes e probabilidades pequenas, não se consegue calcular. Por isso que existe a distribuição do Poisson. Os matemáticos, principalmente o Poisson, descobriu um meio de simplificar, que se torna impossível para n grande na distribuição binomial e para probabilidade muito pequena. Então, relembrando, dado um fenômeno repetitivo e independente, quer dizer, um resultado não depende do outro, temos dificuldade de calcular a probabilidade binomial de y ocorrências, no caso de n muito grande, e de probabilidade muito pequena do fenômeno. Então, substituído pela distribuição de Poisson. Relembrando a distribuição binomial. Nós temos um dado cuja probabilidade de um número qualquer é 1/6. Lançamos 10 vezes esse dado, desejando 4 ocorrências do número 2. 4. Não importa a ordem, a posição. Lembrando como é que se calcula, 4 ocorrências do número 2. A e B significa não ocorrência. São 6 não ocorrência e 4 ocorrências. São Y ocorrência. 10 menos Y ocorrência. No caso é 4. 10 menos 4, 6. Quer dizer, eu quero 4 ocorrências do número 2 e 6 ele não ocorre. P é a probabilidade de ocorrer Y, número 2. 1 menos P não ocorrer Y. Número 2, não ocorrer. Chegamos naquela fórmula do vídeo anterior, que é combinação NY vezes P elevado a Y vezes 1 menos P, fenômeno, a probabilidade de não ocorrer elevada a N menos Y. No caso específico aqui, a probabilidade de ocorrer 4 vezes o número 2 é 4, 10, quer dizer, combinação 10, 4 a 4, o 2 pode sair aqui, pode sair aqui, pode sair aqui. E a ordem não importa, o 2 sair aqui. Trocando 2 com 2 não importa a ordem, então é uma combinação. 1/6 elevado a 4 vezes 1 menos 1 sobre 6, quer dizer, a probabilidade de não ocorrer, que é 5/6. Vezes 10 a menos 4, que é 6 ocorrências. Não ocorrências. Calculando isso aqui, dá um pouquinho de trabalho, calculadora, 0.0108. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: se n fosse 100 mil, 10 mil, e se o número de ocorrências fosse 20, 30, 50 entre 10 mil, como é que você vai calcular isso aqui? Não se calcula, nem com o computador. Então, os matemáticos conseguiram essa expressão, ter uma expressão equivalente, muito mais fácil. Se n é muito grande e p é muito pequeno, fica impraticável. Poisson descobriu uma distribuição para n muito maior que 1 e p muito menor que 1. Condições de aplicação dessa distribuição. A probabilidade de y ocorrência em n muito grande é probabilidade da média. Aí que está interessante. É importante saber a média. Pode ser taxa em tempo, pode ser taxa por área, por volume, uma média. Que é muito mais fácil. A média de y ocorrência que você deseja é a média elevada a y ocorrência, o E número de Euler, 2.718, vezes a menos bi, menos a média. Importante saber a média. Sobre y ocorrência que você deseja, 4, 5, nenhuma, 1000. Sendo mi a média, eles calcularam que a média é n vezes p. E para padrão é raiz quadrada da média, raiz quadrada da média. Então você tem dois parâmetros importantes numa distribuição, numa estatística: o desvio padrão e a média. E tendo esses dois parâmetros, você consegue formular cálculos de probabilidade e distribuições. Ela se aplica em eventos raros. Exemplo: fenômenos radioativos, doenças em uma população. Taxa de doença numa população. Vamos supor que em média 10 doenças acontecem numa população de 1 milhão de habitantes. Proporção.
um átomo decai por uma taxa de tempo muito curta lá, distribuição do Poisson, decaimento radioativo. Porque o N é muito grande, o número de moléculas, né? O número de Avogadro, 10 elevado a 23, 6. E lá alguns átomos eles sofrem decaimento radioativo. A estatística que regra isso aí, se você for calcular por binomial, aí tende a Poisson. Acidentes de trânsito, qualquer tipo de acidente. Exemplo aqui, ó. Se a média de acidente de trânsito de uma cidade de 10 milhões de habitantes é cerca de 20 acidentes por dia, média. Tem dia que ela dá 21, 22, 18, 19. Calcular a probabilidade de ocorrer um ou nenhum acidente em um dia. Qualquer. Vamos ver. E o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da média, mais ou menos 4,47, 4,5. Média igual a 20. Já está dizendo o problema. Em média tem 20 acidentes de trânsito nessa cidade de 10 milhões de habitantes. 20 mais ou menos 1 sigma, 20 mais ou menos 2 sigma, 20 mais ou menos 3 sigma. O desvio padrão, 4,5. 68,3 estar verdadeiro de estar nessa faixa. Por que 68,3? Porque esse número, a Poisson tende a normal, gaussiana. 2 sigma, 95,5% de estar entre essa faixa. E 3 sigma, 99,7% de estar correto. Calculando aqui, ó. 20 mais ou menos 4,5, 1 sigma, né? 68,3%. Quer dizer, nessa cidade dá 24 a 16 acidentes. Tem 68,3% de acontecer isso. 16, 17, 18, outro dia 21, né? 68% dos casos. Pega um N muito grande, 365 dias, por exemplo, no ano. 20 mais ou menos 9. Pode ser 29 a 11. 95,5. Se você ver todos os casos, tem 95% de dar 29 acidentes ou 11 acidentes. 20 mais ou menos 13. 33 para 7 acidentes. 99,7%. Aí que é interessante lá, aplicando a mesma percentual da distribuição normal. Depois nós vamos ver por que chega, por que usa a normal. Então é 99,7% de ocorrer 33, um dia que dá muito acidente, ou 7, um dia que dá pouco acidente. 99,7% dos casos durante um ano. Probabilidade. Só que o cara pediu que nenhum acidente e um acidente. Está abaixo disso aqui, ó. Então, abaixo de 0,3%. Ele, ó, vamos calcular. Y igual a 20, queremos Y igual a 0 ou Y igual a 1. Aplicando a fórmula aqui, né? Olha lá, 20 elevado a Y é 0. E elevado a menos 20, a média, sobre 0 fatorial, que é 1, né? Isso aqui é igual ao número de óleo elevado a menos 20. Colocando na calculadora, 2,06 10 a menos 9. É pouco provável que uma cidade de 10 milhões de habitantes dê um acidente ou nenhum acidente durante um dia. Se mantém a média de 20 e se segue a distribuição do Poisson. Praticamente improvável. Para 1 é a mesma coisa, 20 elevado a 1 elevado a menos 20 sobre 1 fatorial, dá 41,2 10 menos 9. Também um acidente pouco provável. Se segue a distribuição do Poisson. Então a probabilidade de P0 ou P1, 43,26 vezes 10 a menos 9, extremamente baixa, que era de esperado, porque vocês viram que entre 7 e 33 está 99,7%. Então 0,3% se estiver fora dessa faixa. E 0 e 1 é muito raro. Então se quiséssemos calcular maior ou igual a 2, quer dizer, é praticamente provável, né? 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a média 20. Olha lá, 1 menos, é o complementar, né? 1 menos P0, menos P1, né? Aqui ó, no parênteses, né? 1 menos isso aqui dá 0,99, quase 1. Todos os acidentes em média é maior que ou igual a 2. Quase 1. Então, usa mais a distribuição normal, né?
calcular eventos raros não tem muita praticidade. Uma amostra radioativa foi medida usando um contador de pulso. Deu 360 contagens em 10 segundos. O cientista lá fez a média, tirou 10 medidas, 6 medidas, e achou o número 360 contagens, o elemento radioativo, com um contador de pulso. Ele conta, tem um display que conta. Qual é a probabilidade de registrar umas 100 contagens de desvio padrão? Olha, a distribuição radioativa ela segue a distribuição de Poisson. Nem adianta aplicar binomial que não dá, né? Impossível, né? 360 contagens, né? A média, e você quer 100. Então aplica a fórmula. 360 em 100, 360 elevado a 100, o número de óleo elevado a menos 360 sobre 100 fatorial. Impossível calcular isso aí. 100 fatorial? 360 elevado a 100? Esse número de óleo elevado a menos 360? Nem com supercomputador. Então, pelo menos a gente sabe o desvio padrão. O desvio padrão é 60. Então, 3 sigma, 180. 3 vezes 60, 2 sigma, 120 e 1 sigma, 60. 360 mais ou menos 180, nós sabemos que é 99,7% de ocorrer. 360 menos 180 é 180. O outro dá 540. Entre 540 e 180 tem 99,7% de ocorrer. Aquele valor 100 está abaixo de 0,3%. Muito raro. Então é isso aí. O que podemos fazer é isso aí. Analisar isso aqui, em função da distribuição normal. Esses valores vêm da distribuição normal. 95,5% ocorrer entre 120 dá 480 e menos aqui dá 240. 95,5%. Isso aqui 68,3%, que os números 360 mais 60, 420 e 300. Usamos a distribuição normal, porque é impossível calcular a Poisson. A binomial, é impossível calcular a binomial, usamos a Poisson. Como é impossível calcular a Poisson, usamos a normal. É isso que vai ocorrer. Se a média é um número alto maior que 10, ficamos com dificuldade para calcular, né? Começa a ficar 10 fatorial, 20, o negócio fica monstruoso. Então, pode-se fazer a aproximação à distribuição gaussiana, ao normal, onde fica mais fácil calcular e tem valores tabelados para a função normalizada. É a mesma coisa que aconteceu com a binomial. Não se conseguia calcular, usa a Poisson. Não se consegue calcular a Poisson, usa a normal. A normal consegue calcular, porque é tabelado e você, lá na tabela dos livros de estatística, você consegue calcular. Fica para o próximo vídeo, a distribuição gaussiana, ou a distribuição normal. Conclusão, a maioria dos fenômenos raros se aplicam à distribuição de Poisson, maioria. Mas os matemáticos descobriram que se a média é maior que 10, lá é no radioativo 360, no acidente de trânsito 20, podemos aproximar a distribuição pela gaussiana e os cálculos ficariam mais simples. Veja o gráfico, só para se confirmar, ó. Bolinha preta, tá vendo? Bolinha preta é Poisson, a bolinha preta, no gráfico. A frequência de uma média, que é 12, ó. Média aqui 12. A bolinha vazada é gaussiana, praticamente, olha aí, ó. A Poisson, quando o Mi é baixo, ela fica assim, essa curva fica para cá, tendendo aqui. Ela vai fazendo isso, ó. Ela vai normalizando. Ela vai tendendo a gaussiana, aumentando o Mi. Com o Mi é baixo, aqui ele fica meio uma gaussiana entortada para cá. Interessante. Aí você vai aqui, ó, Mi igual a 12. O erro é praticamente pequeno. Mi igual a 12, Mi igual a 20, o erro vai caindo, vai caindo. Que nem a nossa média lá da radioatividade, 360, tem que usar a gaussiana. Tá bom? Isso fica para o próximo vídeo, tá bom? Então, são esses fenômenos interessantes. A binomial, quando a gente não consegue calcular, vai para Poisson. Quando não se consegue calcular Poisson, vai para gaussiana. Pode ir direto da binomial para gaussiana? Sim. Tá pulando, né? É isso aí. Então, fica para o próximo vídeo. Distribuição gaussiana, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal. Abraços!